Seguir o programa aqui de hoje falando agora sobre saúde capilar. A gente sabe que há muitas opções de tratamento para quem sofre com perda de cabelo. O transplante capilar tem sido aí uma das alternativas mais procuradas para quem busca recuperar os fios. O Sai de Casa sabia que o transplante capilar está entre as 3 cirurgias plásticas mais realizadas pelos homens. A procura é grande e pensando nisso, o RF com você de hoje recebe a doutora Letícia Ambrosano, médica especialista em transplante capilar, para falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Roberta. Muito obrigada. É um prazer te receber. Bora lá então começar a explicar para o pessoal de casa. Para a gente iniciar esse assunto, conta para mim. Por que acontece a perda, a queda dos cabelos, doutora? Determinada idade, não tem mais como fugir? Vai perder mesmo? É natural do processo de envelhecimento? Não significa se você está envelhecendo que você vai se tornar careca, nem homem, nem mulher, tá? O processo de se tornar calvo é uma condição genética, tá? Então não é toda queda de cabelo que significa que a pessoa tem calvície. A calvície é uma condição genética, até a gente pode perceber na maior parte das pessoas que tem, que o pai tem, o avô tem, alguém da família já tem, de antecedente. E normalmente a cirurgia está indicada para esse perfil de pacientes, para os pacientes que têm a condição genética. Existem sim outros tipos de queda, Assim, num pós-parto, a mulher percebe uma queda de cabelo intensa, às vezes uma privação nutricional, uma dieta um pouco mais intensa que faça, passar por uma doença, por pós-Covid, por exemplo, muitas pessoas tiveram. Mas o transplante mesmo, ele está indicado para calvície. Acho que você já respondeu, então, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Quando a gente fala de transplante, É para qual público? No caso aí, então, de quem tem alopécia, por exemplo, é o caso que entra esse tratamento? Então, alopécia é um termo médico para perda de cabelo. Tá? Ela pode ser uma alopécia definitiva e uma alopécia momentânea, tá bom? Então a gente teve aquela época do Will Smith, que a esposa dele ficou muito em foco, a alopécia areata. A alopécia areata, por exemplo, não se beneficia do transplante. A alopécia androgenética, que é a calvície, ela já se beneficia do transplante, tá? Num outro público que também pode se aproveitar, que não tem calvície propriamente dita, mas que muitas vezes não gosta do formato do contorno do rosto, não se adapta com o tamanho da testa, quer um desenho diferente para a moldura da face. Aí o transplante também é bem-vindo, mesmo não tendo calvície. E como que é feita essa cirurgia, doutora? É um processo rápido? Não é rápido, é uma cirurgia longa, mas não por ser uma cirurgia arriscada, é um procedimento muito trabalhoso. Eu trabalho particularmente com a técnica FUE, que é conhecida como fio a fio, mas nós não removemos fios, nós removemos os folículos, que são as estruturas que produzem o fio de cabelo. Então a gente vai tirar folículo por folículo com um instrumento pequeno, que chama micropunch. Ele faz furinhos de 0,8, 0,9 milímetros de diâmetro ao redor desse folículo, a gente tira um por um. Depois nós vamos fazer outras incisões e depois a gente vai encaixar tudo. Dura em média 6 a 8 horas, dependendo da quantidade de cabelo que vai ser trabalhada. Nossa, é um processo lento aí, longo pelo visto, um trabalho de formiguinha, exatamente. Realmente. E quando a gente fala do pós-cirúrgico, Quanto tempo depois da cirurgia que os pacientes tendem aí a ver os resultados? Então, quando a gente sai da cirurgia, a gente vê todos os folículos colocados e aqueles folículos estão acompanhados pelo menos de um fio. Então, por volta do 7º dia, que já passou aquela fase mais de vermelhidão, de casquinha, o paciente consegue imaginar o formato novo do rosto dele, de entradas e tamanho de testa e uma perspectiva de volume, tá? Mas ainda não um resultado final. Depois de 14 a 20 dias, pode sim ter uma queda dos fios transplantados e aí só dos fios de transplante mesmo, os outros fios da cabeça continuam crescendo normalmente. E depois de 3 meses da cirurgia é que a gente começa a perceber o crescimento do fio do transplante. Aí eu costumo brincar que é uma gestação de cabelo. Você, quando nasce um bebê, nasce uma coisinha pequenininha para depois ir crescendo, E o cabelo também. O cabelo nasce fininho para depois alcançando volume. O resultado final a gente estima por volta do 12º mês, 1 ano. Um ano, então, processo realmente trabalhado, Demorado, longo. Tem que ter um pouquinho de paciência. Com certeza. Olha, tem participação chegando aqui. Vamos acompanhar quem mandou mensagem pra gente agora.
Olha, o Jorge de Itatiba perguntou assim: olá, boa tarde. Doutora, eu cuido bem do meu cabelo, tomo vitaminas para isso, estabilizei minha queda por 4 anos. Agora tenho 35 anos e voltou a cair bastante, sinto ele mais ralo. Pode ser por conta da idade? Nesse caso, o implante é a melhor saída ou ainda é cedo para pensar nisso? Então, assim, ó, a idade em si, Jorge, não é o motivo para o seu cabelo estar caindo. A gente tem que avaliar uma gama de outras questões. Estresse, alimentação, como é que tá, doenças, tudo que você pode ter mudado no último perfil. Vamos supor que a sua qualidade de vida esteja lá em cima, não tenha tido nada de errado. Ainda assim, você pode ter um salto um pouquinho mais avançado na calvície em algum momento da sua vida, tá? A indicação do transplante, ela não depende muito do que eu vejo, é muito mais do que vocês sentem. Então, nossa, eu tô sentindo, Letícia, meu cabelo super ralo, eu tenho um incômodo, eu não consigo mais me olhar no espelho e me identificar com a pessoa que eu vejo ali. Eu me incomodo na hora que eu vou pentear o meu cabelo, quando eu vou me sair pra arrumar, parece que nunca fica do jeito que eu quero. Aí o transplante vai realmente cair como uma luva na vida da pessoa, né? Mas se você não está tão incomodado assim, talvez dê pra pensar numa troca aí de tratamento pra poder melhorar a performance do cabelo. Olha só, isso aí. Próxima participação com a gente, vamos ver, o Joaquim de Hortolândia. Ele falou assim: olha, sou conhecido como calveludo, por isso acredito que não tenho uma boa área doadora dos fios da cabeça, mas em compensação tenho bastante barba. Na hora de realizar o transplante, é possível usar os fios da barba na cabeça? O resultado é o mesmo? Pergunta interessante essa daí. Interessante, Joaquim. É sim possível usar os fios da barba, tá? Obviamente, o que a gente espera quando a gente transplanta um fio de barba é um nascimento desse fio numa proporção como ele nasce na sua barba. Então, o fio não vai ser modificado para cabelo porque a gente tirou ele da região aqui do maxilar e passou para a parte do couro cabeludo, tá? Normalmente, o paciente que vai ter a indicação do transplante da barba ou costuma usar o cabelo um pouco mais baixinho porque a taxa de crescimento é diferente. Então, o que modifica principalmente não só a qualidade do fio, é o tanto que ele consegue crescer. Se você tem desejo de deixar o seu cabelo longo, raramente a barba consegue alcançar um comprimento tão longo. Mas ele cresce, ele funciona, o transplante pega normalmente. Então, é sim uma boa indicação. Se a sua área doadora não é de excelência, você pode usar esse recurso. Essa área doadora, doutora, que você comentou agora, é qual parte especificamente da cabeça? A gente só usa de área doadora na cabeça as regiões laterais aqui, para lateral, nuca e a outra lateral. Então, para a gente poder desenhar uma cirurgia, a gente sempre poupa a região da frente das orelhas, porque essa parte do cabelo é a moldura do rosto também. Então, de trás das orelhas, nuca e a outra parte de trás da orelha. Essa é a área doadora principal. Quando a gente fala, né, de transplante capilar, a gente tende a focar mais nos homens, mas e as mulheres? Elas procuram também, doutora? Sim, eu tenho uma grande procura por mulheres, né? Então, tem 2 perfis de mulheres que buscam bastante o transplante. Uma delas que não tem calvície, mas não gostam do formato do desenho do cabelo. Então, prende o rabo de cavalo, sente que tem uma entrada muito pronunciada, às vezes tem aquele biquinho aqui que a gente chama de pico da viúva, não gosta desse formato do rosto. E também tem a mulher que tem calvície. Então, são 2 cirurgias completamente diferentes, porque uma não tem calvície, então eu não fico preocupada com a área doadora, enquanto a outra tendo calvície, eu sempre vou me preocupar como que vai avançar o restante daquele cabelo para o futuro. Então, se eu tiro bastante, se eu vou conseguir usar aquilo que ela precisa. Tá? Certo, olha só, vamos para a próxima participação aqui com a gente. O Cleosvaldo Lauro de Freitas, da Bahia. Ele mandou: olá, Roberto e doutora Letícia. Gostaria de saber se a cirurgia é tranquila. Tem complicações no período pós-operatório? Cleosvaldo, é muito tranquilo. Costumo falar assim, que a gente tem tanto medo de ser operado, né? Quando a gente fala em cirurgia, a gente sempre acha que é uma coisa de outro mundo. Mas é um procedimento que poderia ser feito com o paciente acordado tranquilamente. Eu, particularmente, gosto de fazer a sedação, como na endoscopia, que o paciente dorme, para ficar um processo mais tranquilo. Afinal, você ficar 8 horas parado sem poder se mexer é muito cansativo. Então, a pessoa começa a ficar mais incomodada. No pós-operatório, o que acontece, assim, às vezes de mais complicado? São as crostinhas, que fica um aspecto um pouco mais evidente, fez um procedimento, ela é até 14 dias. Alguns pacientes que não fazem o repouso recomendado podem ficar um pouco mais inchadinhos, mas no geral não tem nada de segredo. O pós-operatório, para vocês terem uma ideia, eu libero os meus pacientes para voltarem a treinar na academia com 7 dias.
Uau, super rápido. Ficando tudo bem, voltou no primeiro retorno lá com 7 dias, já pode voltar para uma musculação. Existem outras restrições, não pode ter impacto na cabeça, não vai dar uma bolada, uma cabeceada no futebol, mas pode se exercitar. Trabalho, a maior parte dos pacientes conseguem voltar depois de 2, 3 dias já, normalmente. É muito, incrível, muito tranquilo. muito rápido. É importante ressaltar que melhora super, né, a autoestima da pessoa. É uma cirurgia que realmente muda completamente. Eu costumo falar que o cabelo, ela traz muita segurança para o homem, para a mulher. Então, quando a gente não consegue se arrumar, quando a gente não consegue se ver o nosso rosto da maneira que nós gostamos, o transplante vai modificar completamente essa segurança e autoestima, com certeza. Com certeza. Obrigada, doutora, pela participação. Imagina. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço o convite.